Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Rede Poderosa. Estamos chegando na reta final do ano e eu tô ainda pensando, muitas ideias na cabeça, eu tô pensando ainda em coisas para lançar. Nesse caso específico, eu tô pensando em lançar um quadro, vamos dizer assim, que eu vou chamar de 3 livros, que é basicamente 3 livros sobre um tema X. Hoje eu quero falar de guerra, mas não vai ser sempre guerra, tá? Apesar de eu falar muito disso, não vai ser sempre sobre isso, eu prometo. Hoje, especificamente, aliás, a gente vai falar da Alemanha pré e pós Segunda Guerra Mundial. Eu tenho 3 livros para contar aqui para vocês. Eu espero que esse vídeo não esteja muito escuro, porque eu tô testando uma luz diferente. Porque a luz que eu usava antes, ela me derrete, mas vamos ver. Deus sabe o que faz. E é isso. Então é o seguinte, eu tenho um livro para falar da Alemanha pré-guerra, um livro para falar da Alemanha pós-guerra e um livro para falar especificamente da Alemanha oriental, né? Então, como foi a questão da divisão das Alemanhas. Vamos por ordem, né? Vamos começar aqui com o Sonhos no Terceiro Reich, da Charlotte Perrault, não sei como fala o nome dela. Esse aqui saiu pela Fósforo, com tradução de... Podiam deixar bem fácil a tradução de quem foi, né? Da Silvia Bittencourt. Esse livro, o Caio comentou sobre ele, eu acho que ele comentou em um BO, ou ele comentou comigo, enfim, não sei, tá? A gente comentou em algum momento, um com o outro, ou num BO, e aí eu achei fascinante a ideia. Basicamente, quando o Reich foi eleito, né, a gente não pode esquecer que Hitler foi eleito, em 33, foram-se aí 6 anos entre 33 e o começo da guerra, né, em 39. Então foram esses anos que o Reich tirou ali para se estabelecer como governo, né, como ditadura, basicamente. E aí, nesse tempo, uma coisa que muito se falava dentro do Reich era a assimilação dos próprios alemães, né? A gente não pode esquecer que a primeira vítima do Reich foram os alemães, né? As primeiras vítimas principais foram os próprios alemães, principalmente aqueles que não se encaixavam nos moldes do que o Reich dizia que era o ariano perfeito, né? A gente sabe muito bem, por exemplo, da caçada que ocorreu na população LGBT na Alemanha, né? Então, o que a Charlotte ela faz? Quando, né, a partir de 33, ela quer entender como é que toda essa sociedade de violência, toda essa assimilação que está sendo empurrada para as pessoas pelo Reich, como é que isso estava sendo de fato internalizado pelas pessoas? Será que o seu inconsciente reverberava o que estava acontecendo na sociedade? E aí, para entender isso, ela entrevistou 300 pessoas. É uma amostra não muito grande, mas é uma amostra só para indicar pra gente, acho que é só para começar uma conversa. E ela perguntava sobre os sonhos delas, né? O que você sonha no Terceiro Reich? Sobre o que você sonha, o que você pensa quando você tá dormindo, o que você lembra, né? E aí a gente vai ter, assim, ela entrevista as pessoas muito, o dia a dia das pessoas, né? Então, sapateiro, uma dona de casa, uma costureira, não são pessoas ligadas ao partido de maneira nenhuma, e não são pessoas que têm voz ativa dentro do partido, né? Eles podem até ter alguma ligação obrigatória, porque muitas vezes era, mas eles não têm voz ativa. Então, são pessoas que simplesmente recebem, vamos dizer assim, as ordens do Reich e assimilam o que o Reich pede. E aí tem coisas aqui incríveis, absolutamente incríveis. Eu acho que quem gosta de psicologia vai achar aqui um prato cheio de muita coisa para pensar. E um dos sonhos que me fez pensar muito sobre esse livro, que ainda me faz pensar sobre esse livro, e é um exemplo do que ela encontra, é um senhor que ele sonha que ele tá numa estação de metrô. E aí lá na estação eles entregam uma caixa para todo mundo para que as pessoas comecem a coletar fundos pro governo. E ele se recusa, porque ele é contra o governo. Ele sabe o que está acontecendo, ele diz assim, eu sei que vocês estão fazendo coisa errada, eu não concordo e eu não vou arrecadar fundos para o governo. E aí ele vai embora, ele não pega essa caixa, ele vai embora. E aí ele começa a ser seguido pela SS e pelo próprio Hitler, no sonho dele, que vem atrás dele, começa a andar atrás dele dentro da estação. E ele começa a andar mais rápido para fugir, e todo lugar que ele olha tem uma pessoa com uma caixa arrecadando fundos. E aí dura um tempo, né, essa corridinha aí de gato e rato, e aí de repente ele chega na outra saída da estação e ele respira fundo, e quando ele olha para baixo, ele está com uma caixa de arrecadação de fundos do Reich. Isso é assimilação, né? Eram as pessoas que mesmo contra o governo, mesmo contra qualquer coisa que o Reich estivesse fazendo, apenas internalizavam o que o governo era.
Então, de novo, é fascinante. Eu vou usar essa palavra muito nesse vídeo, eu acho. Então, prepara uns drinks e toma um shot cada vez que eu falar fascinante. Que vocês vão ver que vai ser divertido. Mas, assim, me deu muito o que pensar, né? Em como a gente realmente reage, às vezes, sem perceber ao que a sociedade nos entrega. E nesse caso, era muita violência, né? E uma ditadura terrível. Mas, enfim, recomendo demais. De novo, saiu pela Fósforo. É novinha a edição, tá? Então, facinho de achar. O outro livro também vai falar de uma questão psicológica. Eu tô nessa vibe, assim, super, né? O que acontece dentro da cabeça das pessoas. Só que vai falar do pós-guerra da Alemanha. Então, esse aqui é a questão de culpa, a questão da culpa, perdão, do Karl Jasper, saiu pela Todavia, com tradução da Cláudia Dornbusch. É esse livrinho aqui, curtinho, rapidinho de ler, eu li numa sentada só. Eu falei sobre ele no BO de novembro. Eu acho que esse livro, o que acontece? O Jaspers, ele é filósofo e ele é psicólogo. Então, depois que a guerra acabou, em 45, ele falou que começou a surgir nas cidades alemãs, nas principais cidades alemãs, pôsteres colados nas ruas com fotos dos campos de concentração e embaixo escrito: a culpa é sua. E aí isso fez ele começar a pensar na questão da culpa do povo alemão frente ao que aconteceu na guerra. Não só a guerra em si, mas o que o Reich causou na guerra. E aí ele entra ele começa a determinar, primeiro, ele precisa identificar os tipos de culpa, né? Nem toda culpa é igual. Então, por exemplo, ele fala de culpa criminal. Os que foram julgados em Nuremberg, eles têm muito mais culpa criminal do que o alemão comum, que talvez discordasse do Reich, mas não tinha voz e não tinha ação, né? Não tinha como reagir. Porque, de novo, os alemães viviam uma ditadura. Então, a culpa criminal existe e ela deve ser atrelada a todos os que estavam ligados ao partido e ao Reich. É verdade. Mas ele também comenta sobre uma culpa moral, porque ele fala que todas as pessoas são responsáveis pelos seus eleitos. E, de novo, Hitler foi eleito. A partir do momento que isso aconteceu, o alemão tinha uma responsabilidade moral pelas ações do Reich. Porque essa guerra, a Segunda Guerra Mundial, não foi como outras guerras, né? Porque existe o argumento, a guerra sempre existiu, né? Sempre, assim, a história do mundo é uma história de guerra. Mas ele diz assim, essa guerra foi causada e planejada por um partido dentro de um país. E eles sabiam muito bem o que eles estavam causando. Era uma guerra em que Hitler foi para tudo ou nada. Porque normalmente numa guerra você tem interesses específicos de cada lado, em que em algum momento você consegue negociar. Normalmente as guerras terminam assim, você negocia um meio termo para todo mundo. E a vida segue. Mas o Hitler não tinha meio termo, ele queria conquistar a Europa. E talvez o mundo, mas enfim, naquela época era a Europa. Então, não existia meio termo, era ou ganhar ou perder. E quando você começa uma guerra com esse intuito, é pura destruição. Então, ele diz assim, os alemães precisam entender o papel do Estado alemão na guerra, que foi muito único, e a sua responsabilidade sobre esse Estado. Porque se o alemão não aceitar a responsabilidade pelo Estado, como é que se segue como nação? Como é que a sociedade alemã continua crescendo? Como é que a sociedade alemã dá um passo para frente? Como é que se supera esse trauma? Né? Você precisa aceitar a responsabilidade do que aconteceu e superar isso. Né? Então, é um livro que também me deu muito o que pensar. Eu comentei no BO que me fez pensar até um pouco sobre o Brasil de Bolsonaro. Quem não elegeu Bolsonaro e aí viu tudo o que aconteceu. Assim, quais são as nossas responsabilidades e culpa também, né, sobre o que acontece no nosso próprio governo. Então, de novo, fascinante. É a única palavra que eu consigo para descrever esses dois livros. E recomendo demais a questão da culpa, até mais do que os Sonhos no Terceiro Reich, porque eu acho que esse aqui a gente consegue abranger muito mais, né? A gente consegue trazer para o hoje, a gente consegue discutir ele até agora. E eu comentei no BO também que a culpa é um negócio tão forte na história alemã, na sociedade alemã, que até hoje a gente não vê, e provavelmente nunca vai ver, um Estado alemão pró-Palestina, por exemplo. Porque com todo o que aconteceu, né, com toda a história, a gente só pode ver a Alemanha pró-Israel, porque senão a gente já sabe o que vai ser falado, né? Vocês causaram isso. Então, enfim, de novo, fascinante, é a única palavra que eu tenho para descrever. Se é um assunto que te interessa, leia, porque é realmente incrível. E aí, eu vou fechar com o livro que eu menos gostei dos três, mas porque, enfim, vamos falar de Alemanha Oriental, né? Então, acabou a guerra,
A Alemanha foi meio dividida, a Alemanha Oriental, a Alemanha Ocidental. A Alemanha Oriental ficou com a Rússia, né? Então virou uma Alemanha comunista. E aí a gente tem Stazilândia, da Anna Funder. Como funcionava a polícia secreta alemã. Esse aqui saiu pela Companhia das Letras, com tradução do Sérgio Tellaroli. Então o que acontece? A Anna Funder é uma australiana, mas ela é descendente judeu, então ela tem muito interesse na história da Alemanha, né? Então ela vai para a Alemanha Oriental, quando o muro cai, ela vai para o que era, na verdade, a Alemanha Oriental, e ela começa a estudar o que era viver ali, né? O que significava para as pessoas estarem ali. E aí ela rapidamente descobre a história da Stasi, que era a polícia do Estado, né? Era meio que a SS comunista, basicamente, porque fazia a mesma coisa, monitorava as pessoas de maneira muito próxima. Tem números incríveis aqui, do tipo, acho que eles tinham um espião para cada 65 habitantes, um negócio absurdo, assim. E a Stasi diz agora, né, depois que o muro caiu, os documentos começaram a ser encontrados, que a Stasi era também muito violenta, né, pessoas eram torturadas, pessoas desapareciam, tal qual acontecia sob a SS. Os alemães orientais saíram de uma ditadura para outra, né, basicamente. E aí ela fica fascinada com a história da Stasi e ela vai procurar pessoas que tiveram encontros, por assim dizer, com a Stasi. A primeira história é de uma jovem, hoje é uma mulher, né, obviamente, mas quando ela tinha 16 anos, ela foi presa por tentativa de fuga da Alemanha Oriental. Ela foi pega tentando atravessar o muro e foi torturada. E até hoje ela não... Enfim, as pessoas ainda lidam, né, com os traumas disso. Ela encontra várias pessoas que vão compartilhar a história delas e acaba também encontrando homens da Stasi, porque ela coloca no jornal um anúncio de que, olha, estou falando da Stasi, quero conversar com as pessoas que fizeram parte da instituição. E algumas pessoas respondem. Então ela acaba entrevistando até alguns homens da Stasi, inclusive alguns que defendem até hoje a Alemanha Oriental. Então é muito interessante nesse sentido. O que para mim foi menos interessante é que a Funder costuma se colocar nas histórias, né? Então, por exemplo, quando essa moça está contando sobre ser torturada pela Stasi, em algum momento a Funder fala assim, eu gostaria que alguém me desse um abraço. Eu falei, legal, amiga, mas você não foi torturada, então eu sinto muito. E aí eu acho que me perde um pouco quando isso acontece. Além disso, ela tem algumas coisinhas aqui na história. Quando ela escreve mulheres é uma coisa estranha. Tem uma hora que ela fala da América Latina. Na minha opinião, outras ditaduras têm ao menos um componente mais caloroso e até humano. As da América Latina, por exemplo. É fácil compreender o desejo por casos recheados de dinheiro e drogas, ou o desejo por mulheres, armas e sangue. Então ela às vezes dá uma opinião que ninguém pediu e que é altamente questionável, sabe? Tem uma hora que ela fala de uma mulher nadando, que a mulher parece uma galinha nadando, porque a mulher tá nadando de maquiagem, né? Só tá com a cabeça pra fora. Toda vez que ela descreve uma mulher é um pouco estranho, assim, pra ser sincera. E aí eu acho que o que aconteceu é que a Svetlana Alexievich me destruiu muito pra quando as pessoas fazem livros de não ficção, escrevem livros de não ficção e se inserem na história, né? Porque a Svetlana faz isso aqui muito bem. Ela traz a história do outro e ela raramente se insere na história. Então você tem a voz do outro pura, né? Ali, a experiência da pessoa pura. E aqui a gente tem a Anna Funder o tempo inteiro se metendo, dando opinião e falando coisas que não são tão interessantes quanto o assunto que ela está estudando, né? Então isso me tirou um pouco da história, apesar de ser um assunto interessante e eu não conhecer outro livro que fale sobre a Stasi, né? Então se vocês conhecem, podem me recomendar, porque eu quero ler mais sobre. Mas tá aí. É uma recomendação boa, porque no final das contas a gente ainda precisa entender, né, o que foi a Stasi, o que causou a Stasi e tudo mais. Então se é também, de novo, um assunto do seu interesse, Stasilândia pode ser uma boa pedida para você. E é isso, esses são os 3 livrinhos que eu queria trazer para esse vídeo aí de final de ano, falar de guerra no final do ano, imagina, que coisa maravilhosa. Mas eu acho que são 3 livros que dá o que pensar, principalmente os 2 primeiros que eu comentei, porque, né, falar da psicologia da guerra, pra mim, é muito interessante, de verdade. E é isso, me deixem recomendações de livros, me deixem recomendações de temas para 3 livros.
Que temas vocês gostariam que eu trouxesse? Eu já tenho um em cabeça, assim, eu já tô pensando em um que não tem a ver com guerra. E aí eu acho que, então, assim, mais um, pelo menos, eu consigo trazer. Mas me falem se tem algum tema específico que vocês têm interesse, porque é, pelo menos, divertido poder recomendar livros de temas específicos. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo. E tchau!